Evangelho, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, hoje, festa do Evangelista São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 28ª semana do Tempo Comum, hoje festa do Evangelista São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja nos dá a graça de ouvirmos o Evangelho de São Lucas, no mesmo dia em que celebramos a festa do Evangelista São Lucas e também patrono dos médicos. Lucas, de formação, conhecia a arte da medicina e se torna dessa forma o padroeiro de todos os médicos. Hoje, de maneira especial, rezamos por todos os nossos irmãos e irmãs que exercem o ofício de médico, cuidando de nossos irmãos em todos os momentos, de suas fragilidades e vulnerabilidades em relação à saúde física. No Evangelho de hoje, ouvimos o Rogate, o Senhor que, juntando os discípulos, tendo preparados para enviá-los 2 a 2, dirá a eles que a messe é grande e são poucos os trabalhadores. Enviando os discípulos, vai dizer-lhes o mandato de rezar para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua messe, entregando a missão de cuidar. Pede para que eles intercedam a fim de que o Senhor mande mais almas que cuidem da sua Santa Messe, não separando as duas realidades. Toda obra em nome do Senhor deve trazer no coração daquele que serve a Deus o apelo de intercessão e de amor para que se multiplique a sua messe. Essa intenção do coração de Jesus, que nos foi entregue de maneira tão sensível e explícita, deve ocupar-nos durante toda a nossa caminhada pastoral de serviço e amor à Igreja. Ao final do texto de hoje, o Senhor entrega as instruções de como os discípulos devem se comportar chegando aos lugares onde vão em nome de Deus, desejando por primeiro a paz e depois agindo em vista da missão. Que o coração deles jamais se separe daquilo que o Senhor lhes pediu, para que possam permanecer sempre cumprindo a sua vontade. Não podem se esquecer do envio que o Senhor lhes fez e nem podem deixar de ter atitudes de vida
que favoreçam esse pensar, sentir, compreender e, sobretudo, esse permanecer no mandato do Senhor. Então, é necessário admitir atitudes que vão marcar o nosso modo de agir, porque essas atitudes nos ajudarão a não nos afastarmos daquilo que o Senhor nos disse. O Concílio Vaticano II vai falar o seguinte a respeito da missão de anunciar e proclamar que o reino de Deus está próximo de nós. No documento, na Constituição Dogmática da Lumen Gentium, escreve o seguinte a Santa Igreja: Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando a redenção com a sua obediência, de fato. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo, já está presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus e seu agir. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que jorraram do lado aberto de Jesus na cruz e pré-anunciam-nos as palavras do Senhor acerca de sua morte na cruz: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. O mistério da Santa Igreja manifesta-se na sua fundação. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Este reino manifesta-se na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, com força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Também os milagres de Jesus comprovam que o reino de Deus já chegou e está no meio de nós. Mas este reino manifesta-se sobretudo na própria pessoa de Cristo, o Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida pela redenção de todos. E quando Jesus, tendo sofrido a morte da cruz pelos homens, ressuscitou, apareceu como Senhor, Cristo, sacerdote eterno, e derramou sobre os discípulos o Espírito Santo prometido pelo Pai, pelo que a Igreja, enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar agora o reino de Cristo e de Deus em todos os povos, e constitui assim o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. Enquanto vai crescendo, suspira pela consolação do reino e espera e deseja juntar-se ao seu reino na glória. E na missão que o Senhor confiou aos apóstolos e entregou aos evangelistas, cumpriu-se ao longo dos séculos esse mandato que continua em cada um de nós. Lucas é uma das figuras mais simpáticas de todo o cristianismo dos primeiros séculos. Foi um homem de posição e qualidade, de formação literária, de profundo sentimento artístico. Entregou-se plenamente à vida cristã logo que tomou conhecimento dela em sua cidade. Ele é natural da cidade de Antioquia, a grande metrópole romana do Oriente. A grandeza de São Paulo, apóstolo da gente, conquista Lucas, e ouvindo a pregação de Paulo, ele se converte e vai se tornar o mais fiel e incondicional de seus companheiros e discípulos. São Lucas deixou-nos, como escritor eclesiástico, dois grandes livros, duas grandes obras: o Evangelho e a história dos primeiros cristãos,
que traz também as missões realizadas pelo apóstolo São Paulo, ou seja, o livro dos Atos dos Apóstolos. Como falamos, ele era de origem pagã e conheceu muito cedo, ao que tudo indica, a fé cristã. E abraçando-a de coração, sendo um homem reto e bem disposto, desapaixonou-se do mundo para entregar-se ao anúncio de Cristo, como o Evangelho de hoje nos fala. Imagina para São Lucas como foi escrever essas páginas do Evangelho de hoje, né? Ele as viveu intensamente por toda a sua vida. Por volta do ano 50, durante a segunda missão de São Paulo, Lucas aparece pela primeira vez ao lado do apóstolo e acompanha-o pelo caminho da Macedônia. Posteriormente, ele reúne-se novamente a Paulo na sua segunda missão e no ano de 58 vai com ele até a cidade de Jerusalém. É ali que ele conheceu muitos discípulos, os discípulos diretos de Jesus, e informou-se minuciosamente de tudo que se referia à infância do Senhor, ao seu ministério público e à sua paixão e morte. Assim, recolheu com tanto carinho e precisão os dados da narrativa da anunciação, da encarnação, do nascimento de Jesus e o crescimento de Jesus, e daí fato de o Evangelho, de boa parte das missas de Maria Santíssima serem tomadas, por exemplo, do texto de São Lucas, porque foi ele quem mais prolongadamente nos contou sobre a vida da Virgem Maria e nos descobriu o seu imaculado coração. São Lucas esteve preso 2 vezes, uma vez em Roma e nos 2 cativeiros, as 2 vezes foram em Roma. Em ambos São Paulo por 2 vezes foi preso em Roma. E durante essas 2 vezes em que ficou preso em Roma, Lucas o acompanhou. Ele vai referir-se a Lucas como seu médico querido, por isso sabemos da profissão de Lucas. Ele ajudava-o em suas necessidades físicas do cativeiro, mas ao mesmo tempo no seu apostolado, consolando nos seus trabalhos, atendia-o, cuidava fisicamente, mas com solicitude também recolhia as palavras de Paulo, as memórias de Paulo que nos seriam transmitidas. São Paulo, no segundo cativeiro, por exemplo, por volta do ano 67, pouco antes de ser morto, ele vai escrever a Tito dizendo que Lucas é o único companheiro na sua prisão, porque era aquele que podia estar perto dele. Com a morte de São Paulo, deixamos também de ter maiores informações a respeito de Lucas. Um escrito do 3º século faz referência que a morte de Lucas aconteceu por volta do ano 74, cheio do Espírito Santo, na região da Bitínia. Epifânio, no século IV, um outro autor, ele acrescentou que Lucas pregou o Evangelho na região da Itália e da França, também na região da Dalmácia, atual Croácia, e na região da Macedônia, que hoje é onde está a Turquia. Segundo a tradição, São Paulo terá escrito São Lucas terá escrito o Evangelho por volta do ano 70, com o objetivo de mostrar aos homens que Jesus de Nazaré veio para procurar e salvar o que estava perdido, e a todos os homens. De acordo com ele, Jesus é misericordioso e próximo dos pecadores, consolador dos que sofrem, e sua vinda
é causa de alegria e de esperança para todos os homens. Embora não se saiba ao certo sobre a morte de São Lucas, as tradições cristãs apontam que ele também entregou sua vida através do martírio por amor a Cristo. Peçamos a intercessão, queridos irmãos e irmãs, de São Lucas, para que possamos guardar fielmente as palavras de Jesus e vivê-la intensamente na missão que ele nos entregou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do evangelista São Lucas e da Imaculada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.